Shalom, meus queridos e amados irmãos da graça e a paz. Estamos de volta aqui do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Um chapéuzinho aqui para proteger aqui a cabeça da luz, que aperta muito, né? E nós estamos então em novas instalações. Eu mudei o escritório do seminário e falamos ao vivo de Lajinha, Minas. Sou o pastor professor Ilmar Satemeri Keller Kaiser, diretor e fundador do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Nós estamos falando de Lajinha, zona da Mata Mineira, Sul Capixaba. E estamos ministrando as aulas do curso de teologia, né? Teologia que na verdade é bibliologia, né? Estamos estudando a Bíblia. E hoje nós iremos falar um pouquinho mais do livro de Ruth. Nós estamos na aula de Introdução Bíblica 2, os históricos, né? Começando lá com Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Vai até aí. Depois tem os poéticos. E essa aula então é a aula número 1 da introdução do livro de Ruth. O que vamos falar de Ruth, então? Muito interessante esse livro de Ruth, né? Porque ele traz à luz, muitos costumes e muitos direitos, muitos protocolos que eram usuais naqueles tempos, naquela sociedade. Quem era o autor desse livro? O autor, segundo os escribas, né, e os teólogos, seria Samuel, né? Lembrando que esse livro de Ruth, a localização dele é do tempo dos juízes. Nesse período dos juízes. Quando começa, então, o período dos juízes? Lembrando que Josué, o êxodo foi no ano 1446, 40 anos, 1406, nós temos mais ou menos Josué morrendo com 110 anos, então nós vamos ter mais ou menos a possessão da terra no ano 1406 até 1400, e os juízes mais ou menos no ano 1380, por aí. É um período de mais ou menos de 325 anos, em média, que foi o tempo dos juízes, que no ano 1050 começa a monarquia com Saul. Os últimos juízes, Samuel, né? Antes dele Eli, e aqueles que a Bíblia menciona, Gideão, Sansão e vários outros, né? Então, o autor é Samuel, a data é mais ou menos aí do 1100, por aí, 1100 e poucos. Ele tem 4 capítulos, 85 versículos. O local que ocorre a história é Belém, casa do pão, Bethlehem, né? E nós temos então esse confronto de judeu com hebreu, com Moab, com uma moabita, né? Temos a história de uma mulher, Ruth era moabita. Quem era Moab? Moab é sobrinho de Abraão. Abraão teve mais 2 irmãos, Arã e Naor. De Naor vem Rebeca, né? Vem Labão. De Arã vem Ló, Milca e Iscar, 3 filhos que teve Arã. Morreu cedo, morreu lá em Ur dos Caldeus. E então esse Ló acompanhou o tio. Depois Ló acaba perdendo a esposa no episódio da Sodoma e Gomorra, quando ela olha para trás. E aí nós vamos encontrar Ló tendo relacionamento com as suas 2 filhas, gerando esses 2 meninos, Amon e Moab. Então Moabita era descendente de Ló. Na verdade, descendente então também de Tera, de Abraão, né? E falando de Ruth, a gente tem que falar um pouquinho da história das mulheres na genealogia de Jesus. Importantíssimo destacar isso, né? Que a Bíblia não apresenta só o correto, apresenta também aquelas coisas, pecado, o erro, as falhas, né? E a Bíblia é um livro de personagens, de histórias de pessoas, né? Então nós encontramos principalmente 4 grandes mulheres de destaques aqui no livro da genealogia de Jesus. Primeiro a gente encontra o caso de Tamar, que era nora de Judá, e não foi dada na lei do levirato para o menino chamado Selá, que era um dos 3 filhos de Judá, Onã e Selá, 2 haviam morrido. Pela lei deveria então Selá ter sido dado para Tamar. Não foi, ela arquitetou um plano e acabou tendo um relacionamento com o sogro e gerou 2 filhos, Pérez e Zerá. E de Pérez vem a linhagem de Jesus. Ela não era judia, ela é cananeia. Depois temos a história de Raabe, que ela é prostituta, chama várias vezes, aparece Raabe, a prostituta, de Jericó. Jericó também é cananeu, que vai encontrar um príncipe da tribo de Judá chamado Salmão, e vão ter um menino chamado Boaz. E agora tem a história de Ruth, que é com esse Boaz. Boaz, que era filho de uma cananeia, da prostituta Raabe, a mãe dele era a prostituta Raabe, agora vai casar com Ruth, que é a moabita, outra raça de gente. E vai gerar um menino chamado Obed. Obed, depois Jessé, e vem Davi. Davi teve 6 mulheres oficiais, que menciona categoricamente, e mais uma chamada Batseba, né? Batseba, que era filha de Eliã, que era filha de Aitofel. Essa Batseba casada com Urias.
Ele possuiu um adultério com Batseba, mandou matar o valente chamado Urias, que era um dos valentes, um dos 30 e tantos valentes de Davi, e teve um menino chamado Salomão. Então, na genealogia de Jesus, nós temos 4 grandes mulheres: Tamar, Raabe, Ruth, a Moabita, Raabe a prostituta e Batseba. Nesse livro de Ruth, nessa introdução, nós vamos ver que a divisão do livro é a seguinte. Primeiro tem a história contando como é que eles saíram de uma fome que teve ali naquela região, de Belém, de Efrata, e eles foram embora, atravessaram por Moab. Moab ficava do lado de cá do Jordão. É a chamada Transjordânia, né? Se o Jordão está aqui dividindo a terra aqui, de Israel, você passar para lá, você está no Moab. Ele então migrou, uma migração para lá. Esse Elimeleque, levando a mulher Naomi, que em vez de Noemi é Naomi, porque as vogaizinhas aqui são para A e O, em vez de O e E. Então, Naomi, e tem os meninos dela que já tinham esses 2 filhos, Malom e Quilion. E então nós temos no capítulo 1 essa história aí, e depois já tem, no próprio capítulo 1 tem o retorno dela de Belém, eles ficam 10 anos lá, estão voltando de Belém já. Depois tem ela, capítulo 2, na Ruth na colheita, na cega da cevada. Depois capítulo 3, na debulha, na eira, que é o local onde fazia essa debulha. E depois tem a história da redenção, né? A lei da redenção, da remissão. Como é que Ruth foi redimida. Esse livro fazia parte do Megilote. O que era o Megilote? Era um rolo. A Bíblia hebraica tem menos livros que a Bíblia nossa. A nossa tem 39. A deles tem lá de 22 a 24 livros. Então tem as partes chamadas Tanar, é o nome da Bíblia hebraica, ela é dividida em Torá, Neviim e Ketuvim. Torá são os livros da lei, Neviim os profetas posteriores e anteriores, e Ketuvim os escritos. Esse Megilote, que é o chamado rolo, é um rolo especial que tem 5 livros, que o rolo era feito de pergaminho, né, de couro de animal. Então, para não ficar pequenininho, porque eram textos pequenos, os livros eram pequenos, punha tudo num livro só, chamado rolo, Megilote. Ele tinha 5 livros, o Megilote. Esther, que era lido na festa do Purim, que é a festa do 14 e do 15 do mês, do último mês, que é o mês de Adar. Tinha o livro de Ruth, que é lido na festa da semana, do Shavuot, das colheitas, ou chamado depois de Pentecoste. Tinha o livro de Cantares, que é lido na festa da Páscoa, a primeira festa que tem, do dia 14, 15 até 22, a Páscoa, o Pêssar. O Eclesiastes, que é lido na última festa, chamada Festa do Tabernáculo, chamada Sukkot, das cabanas. E o livro de Lamentações, que é lido não é lido num dia de festa, porque é um dia de tristeza, é o dia da destruição de Jerusalém. Dia 9 do mês 4, mês Av. Então, o Megilote é esse rolo onde ficavam esses livros, e Esther e Ruth está nesse livro aí. Fica na paz, tchau, tchau.